pega a tua Bíblia, vamos rapidão. Vamos lá no livro de Salmos, o Salmo de número 108. Salmo de número 108, verso 12 e 13. Aqui está marcado aqui no meu. Hoje já tivemos um culto abençoado de manhã. Depois a gente teve aí a Rede Ramos da Videira. Vamos de novo, que eu não preparei. Vamos de novo, rapaz. Hoje teve um almoço da Rede Ramos da Videira. Graças a Deus. Aí viemos aqui, comemos na igreja hoje. Foi benção demais. E agora estamos aqui de novo, para a glória de Deus. Amém, irmão? Firme, forte e rijo. Salmo 108, versículo 12, verso 12 e 13 do Salmo 108. Achou? Está por aí. Ó, a Zuca está ali, ó. Crente moderno, ó. Crente moderno. Chega na igreja, na hora da palavra, ele só levanta a cabeça que sabe que está aqui no telão, né? Olha lá, quem vai estar no telão? Ai. Tem uns que até traz a Bíblia, mas ele abre em qualquer lugar e fica olhando no telão, né? O pastor está lendo lá em Apocalipse, ele está lá em Gênesis, e nem embora, ele está lendo no telão, mas só abre a Bíblia para mostrar que está a Bíblia. Amém, irmão? Eu não tenho preconceito nenhum com Bíblia nenhuma, nem a de papel, nem a do celular, e nem a do telão aqui, ó. O importante é a palavra de Deus, amém? Pode ter todas, aliás, tenha todas, não despreze essa aqui, ó, porque essa aqui é a única que nunca acaba a bateria, tá bom? Opa, seu bilhete premiado aqui, quem é? E o ganhador, não é? Olha um versículo aqui, mas de onde que saiu isso aqui? Nem sabia que estava aqui. Deixa aqui, Deus quer falar comigo, eu acho. Então essa Bíblia aqui é a única que nunca acaba a bateria. Se um dia der um bug do milênio, acabar a bateria, acabar a luz elétrica, essa aqui não acaba, amém? Salmo 108, versículo 12, você já achou, né? Fiquei bastante tempo enrolando. Diz assim, ó, Davi escreve, o salmista: dá-nos auxílio para sair da angústia. Ó, estava então angustiado, vivendo um dia de angústia. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem, ele disse. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Amém? Versículo 12: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. E a primeira frase só do verso 13, que é onde nós queremos hoje centrar aqui nosso pensamento: em Deus faremos proezas. Amém? Amém? Fecha tua Bíblia, fecha teus olhos, Pai, fala conosco. Fala o nosso coração agora, meu Deus. Esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, dirige-nos neste tempo. O nosso coração, os nossos ouvidos atentos. Nós não apenas queremos, mas precisamos do Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Portanto, fala o nosso coração agora, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aí. Fique tranquilo, fique bem em paz. Preste atenção naquilo que Deus está falando, aquilo que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Como Ele falou de manhã, eu tenho certeza que agora também Ele vai falar ao nosso coração. Um dos personagens que eu mais gosto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é Davi. Davi o salmista, Davi o poeta. Davi era músico, aliás, multi-instrumentistas. Mais que isso, Davi ele era criador de instrumentos, ele criava instrumentos. Mais ainda, ele era um adorador verdadeiro. A Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, e o rei Saul estava atormentado por espíritos, então, enquanto Davi tocava a sua harpa, os espíritos eles eram expulsos. A adoração, poder do louvor, do verdadeiro louvor. Davi ele era um adorador, mas ele também foi rei, e como rei ele enfrentou batalhas.
não apenas como rei. Se teve uma coisa que desde a sua meninice Davi enfrentou, foi batalhas. Davi, ele era um homem experimentado em lutas, um homem experimentado em perseguições. Davi era experimentado em batalhas toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Davi enfrentou lutas, enfrentou batalhas, enfrentou perseguições. Desde pequenininho ele relata para o rei Saul, quando ele queria convencer Saul que ele estava apto a enfrentar o gigante Golias. Então ele já conta um pouco da sua história para Saul. Ele diz: eu posso lutar contra o gigante Golias, porque quando eu era ainda mais jovem, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. Então um leão se levantou contra as ovelhas, e ele disse: eu lutei contra o leão e eu venci. Outro dia levantou-se um urso, ele disse: eu lutei contra o urso e também o venci. E depois Davi lutou contra Golias e venceu o gigante Golias. E depois Davi reuniu o exército e ele foi rei, foi perseguido por Saul. E ele venceu a Saul, não matando a Saul, mas suportando a perseguição, confiando em Deus, acreditando em Deus e esperando em Deus. Várias eram as batalhas de Davi, batalhas diferentes, em terrenos diferentes, em locais diferentes, em momentos diferentes, mas Davi, ele sempre enfrentava as suas batalhas. Era um homem experimentado em batalha. E aqui ele fala nesse versículo, no verso 12, mais uma vez, Davi fala com o Senhor, ele fala de angústia, de estar angustiado, dizendo: dá-nos auxílio para sair da angústia. Aliás, são muitos os salmos em que Davi ora a Deus em momentos difíceis. São muitos os salmos em que nós vemos Davi clamando a Deus por libertação, Davi clamando a Deus por livramento, Davi clamando a Deus por auxílio, por socorro, para livrá-lo do dia da angústia, para livrá-lo da perdição, para livrá-lo da morte. Davi orando a Deus com súplicas ao Senhor em dias difíceis, em dias de angústia. Davi, ele era treinado em momentos difíceis. E aqui neste salmo, ele traz talvez aqui uma grande revelação. A grande revelação, talvez não intencionalmente, mas nessa declaração que ele começa, essa primeira frase aqui do verso 13, quando ele fala do dia da angústia, fala que o homem que busca socorrê-lo, que tenta socorrê-lo, não consegue, não tem forças, o auxílio do homem não é válido. E então Davi, ele revela o seu segredo quando ele diz: mas em Deus faremos proezas. Davi, ele revela o segredo do seu sucesso. Davi revela o segredo, o porquê, mesmo sendo um homem de batalhas, mesmo sendo um homem que desde a sua mocidade viveu em situações de extrema pressão, em situações de perseguição e medo, ainda assim Davi vencia as suas batalhas. E ele diz: o segredo é porque sempre na sua luta, na sua batalha, ele lutava com Deus, ao lado de Deus. Ele chamava Deus para a batalha, ele chamava Deus para o momento, para a sua batalha contra um inimigo externo, ou talvez nas batalhas internas contra ele mesmo, contra o pecado, nas batalhas internas no seu coração, na sua mente. Davi sempre buscava a Deus, para que Deus lutasse ao seu lado. E aqui mais uma vez, no dia de angústia, ele diz: Senhor, dá-nos auxílio para sair da angústia. Porque aqui ainda ele diz: porque vão é o socorro da parte do homem. Perceba, gente, que Davi não despreza o socorro que os homens oferecem. Ele não despreza o socorro que os amigos oferecem. Ele não despreza o socorro que a família oferece. Ele não despreza o socorro, a tentativa de ajuda, de auxílio que os homens oferecem para ele. Mas ele diz: mas é vão. O socorro dos homens é vão, eles não conseguem. Não há suficiente, não há capacidade suficiente no auxílio que o homem oferece, porque o desafio que se apresenta está além da capacidade humana de ser resolvido. E é angustiante. Nós vivemos uma vida parecida com a de Davi. Parece que a gente nasceu nesse mundo para sofrer.
parece que nasceu neste mundo para ter problemas. A gente nasceu neste mundo para ter desafios desde sempre. Sempre um desafio, como diz um pastor que eu vi na internet. Ele diz, não sei como é que tem gente que diz que não tem problema, ou que acha que não tem problema. Ele falou assim, a minha vida é vida de problema. Eu resolvo um problema, já tem mais 2 na fila. Eu resolvo os 2, já tem mais 3 chegando ali. Nunca acaba, nunca para. Nós vivemos uma vida de pressões, uma vida de dificuldade, com o inimigo se levantando contra nós. E Davi, ele nos ensina a vencer isso. Os nossos desafios, a vida repleta de desafios, de momentos difíceis que nos impedem de avançar, que nos impedem de ir adiante, que nos impede de ter colheitas que Deus prometeu, que nos impede às vezes até mesmo de nós podermos nos apropriar da bênção que Deus já nos entregou. Você vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar sobre isso. Nós às vezes temos muitas dificuldades, e como Davi, nos vemos em um dia de angústia. Como povo de Deus, muitas são as histórias que a Bíblia fala, de homens, mulheres, o povo todo que viveram dias frustrantes, difíceis. Porque é frustrante quando as muralhas são enormes e intransponíveis. É frustrante quando os adversários são gigantes, poderosos, fortes, bem preparados. É frustrante quando no meio do caminho tem um mar. É frustrante quando a gente pensa que as coisas estão indo bem, ou quando as coisas estão de fato indo bem. Como o povo de Deus saindo lá da terra do Egito, depois de muitos anos clamando a Deus, vivendo um momento de escravidão. Deus se manifesta, Deus se levanta, vem Moisés com o cajado vira serpente, e Faraó fica impressionado, e depois vem as pragas, e Deus começa a se manifestar, e coisas grandes, extraordinárias, Deus começa a fazer, e quando Deus começa a fazer coisas extraordinárias, o povo tem certeza, agora sim, Deus ouviu a nossa oração, agora sim, Deus está conosco. Agora sim, agora há um livramento de verdade, agora a nossa vida vai mudar. Você já pensou assim? Agora a minha vida vai mudar. Agora eu estou vendo vantagem, a gente fala assim, né? Agora eu estou percebendo que vai dar certo. Então eles saíram felizes, abastecidos, porque a Bíblia diz que o que eles pediam para os egípcios entregavam. Então eles saíram da terra da escravidão felizes, riquíssimos, a Bíblia diz. Riquíssimos, o tempo da escravidão passou, o tempo do sofrimento passou, o tempo da angústia passou, e eles saíram da terra do Egito, da terra da escravidão, alegres, felizes, até que de repente lá na frente, ainda nos primeiros momentos, vivendo ainda o auge da comemoração, havia no meio do caminho um mar. Ô irmão, é frustrante demais quando o mar se apresenta. É frustrante demais quando a situação parece intransponível. É frustrante demais quando se levantam os gigantes, os problemas, as dificuldades. Mas Davi, ele nos ensina a viver esta vida com todas as dificuldades que ela oferece. Mas ele nos ensina um meio de vencermos as dificuldades da vida, mesmo aquelas em que o favor humano não consegue auxiliar, não consegue ajudar. Então ele fala aqui, a Bíblia fala de muitos homens como Davi, que viveram momentos extraordinários de excelentes vitórias, porque acreditaram e creram em um Deus de proezas. Em Deus faremos proezas, ele diz. Uma proeza é algo difícil demais. Uma proeza é algo que não se faz, que não é qualquer um que consegue fazer. Uma proeza é algo talvez mesmo impossível aos olhos humanos, impossível à força humana. E é por isso que Davi diz: o esforço humano, o auxílio do homem é vão o socorro da parte do homem. Mas em Deus, ele diz, mas em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos coisas difíceis. Em Deus nós venceremos muralhas indestrutíveis. Em Deus nós faremos mesmo aquilo que aos olhos do homem parece ser impossível. Sozinhos
com a força do homem, sozinhos com a nossa própria força, somos limitados mesmos, mas com Deus, porém, com Deus nós somos capazes de realizar grandes feitos. Com Deus nós somos capazes de vencer grandes inimigos. Às vezes um inimigo, uma dificuldade, algo difícil. E eu quero nessa noite fazer uma pergunta para que você cale no teu coração mesmo e tente encontrar. Qual é o difícil? Qual é o difícil que tem te impedido de avançar? Qual é o difícil que tem nos impedido de ir adiante? Qual é o difícil? O que é que não conseguimos vencer? O que é que você não consegue transpor? Qual é a dificuldade? Qual é o difícil que tem limitado o seu avanço? De qual proeza? Qual é a proeza que nós precisamos realizar? De que proeza você precisa? Eu quero falar para você nessa noite de um Deus de proezas, um Deus que faz coisas extraordinárias, um Deus que abre o mar, um Deus que leva os seus chamados, o seu povo a fazer coisas inimagináveis, um Deus de milagres, o Deus de Davi, é o Deus nosso Deus, o nosso Pai, que está hoje aqui ouvindo a nossa oração e falando no teu coração, e chamando a tua atenção, para que Ele possa entrar nas batalhas, para que Ele possa entrar nos dias difíceis, e revelar-se aí um Deus de proezas, um Deus de milagres, o Deus do impossível. Qual é o difícil? Qual é a proeza? Talvez a proeza que você precisa, o teu difícil seja como foi para Davi, vencer um grande inimigo. Talvez para o povo de Deus, a grande dificuldade, a proeza que eles precisavam era que Golias fosse calado, era que Golias fosse vencido. O grande gigante, homem de guerra, homem de batalha, muito treinado, habilidoso, bem preparado, muito bem armado. A Bíblia fala de Golias e todo o exército do povo de Deus temeram o gigante. Não é porque eles eram frouxos não, irmão. É porque o gigante era poderoso de verdade. É porque o gigante era grande de verdade. Ele tinha uma história de ter vencido muitos grandes guerreiros. Ele era habilidoso de verdade. O inimigo era forte e era real. O inimigo era poderoso e era de verdade. Então o povo de Deus, o exército de Deus, precisavam vencer aquele inimigo, mas não havia competência, condições para que o homem pudesse alcançar esta vitória sozinho. Preste atenção aqui, olha aqui para mim, porque às vezes quando nos vemos em situações assim com inimigos que parecem invencíveis ou que são de fato invencíveis, porque eu não quero aqui minimizar, nem sempre é só porque parece, às vezes o inimigo é real, é verdadeiro, o problema é difícil, é de verdade, a impossibilidade é real. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma canção, e a canção dizia assim: o médico errou quando disse que você não ia, quando disse que você ia morrer. O médico errou, não lembro mais a canção, a letra, mas alguma coisa assim. Eu só me lembro que ele dizia assim: o médico errou quando deu esse diagnóstico. O médico deu o diagnóstico de morte e você não morreu, o médico errou. E naquele momento eu pensei, ouvindo aquela letra, eu disse: não, errou o autor. O médico não errou, porque o diagnóstico era verdadeiro. A pessoa não morreu não é por um erro médico, mas ela não morreu porque Jesus fez um milagre e transformou a morte em vida. O médico não errou, era a verdade. A verdade se apresenta, o inimigo é real, ele é poderoso de verdade, ele é forte de verdade, e ele se levanta contra mim, e às vezes a nossa esperança está no homem. Depositamos a esperança na força do homem, depositamos a esperança naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós sabemos, e julgamos a situação, e às vezes julgamos a Deus segundo a nossa própria competência. E olha aqui, irmão, eu tenho certeza que não estava nos planos do rei, não estava nos planos do povo, não estava nos planos do exército pedir a Deus que um menininho pastor de ovelha viesse ali enfrentar um gigante. Eu duvido que alguém orou dizendo: ó Senhor,
manda um molequinho, pastor de ovelha, vir aqui para derrubar esse gigante. Eu duvido que alguém imaginou isso. Eu duvido que alguém teve essa expectativa. Com certeza a expectativa daqueles homens estava no poder do homem, estava na força do homem. Quem será o guerreiro? Oh, você é forte, você é habilidoso, você está bem armado. Alguém do exército, alguém que foi treinado, alguém que é capacitado. Essa era a esperança. Mas quando ninguém capacitado se apresentou, quando não, alguém que podia de fato se apresentou, então eles ficaram desesperados. Porque é isso que nós fazemos. Quando nós olhamos para a situação, quando nós olhamos para o momento, e quando nós percebemos que não há força no homem, quando nós percebemos que não há solução, não há todas as nossas expectativas, porque nós lançamos expectativas em Deus segundo a nossa própria condição, segundo aquilo que pensamos ser possível, segundo aquilo que imaginamos ou que conhecemos. E às vezes a gente ainda quer ensinar Deus a fazer milagre. A gente começa a orar e dizer para Deus o que Ele tem que fazer, e acreditamos às vezes mais em Deus quando percebemos que há uma possibilidade real de que algo aconteça. Quando nós, entre aspas, encontramos a solução, então nós passamos para Deus a receita do milagre. Ó Senhor, tem um gigante aqui na minha frente, tem um inimigo poderoso, Senhor, faça alguma coisa. O Senhor pode muito bem mandar aí que ele dê um infarto agora aí, fulminante, Senhor, porque isso eu já vi acontecer. E a gente começa a imaginar saídas e a imaginar soluções, e começa a orar a Deus segundo o nosso próprio pensamento, e oferecemos soluções. E oramos então agora não para que Deus haja, mas para que Ele faça aquilo que nós pensamos que tem que ser feito. Então a gente começa a orar: ó Senhor, manda um infarto. Ó Deus, manda um outro guerreiro grandão, fortão. Ó Senhor, dá coragem para o general, dá coragem para aquele ali. Levanta um homem poderoso, um outro gigante de Jesus para lutar, que manda um anjo do céu. E quando Deus não age segundo as nossas expectativas, é que a angústia aumenta. Quando Deus não age segundo as nossas expectativas, então a esperança vai acabando, a desesperança encontra espaço no nosso coração. E nós estamos como Davi aqui nesse verso 12, dizendo: o Senhor nos dá auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. É quando o desespero vem e a fé vai embora, é quando nós deixamos de crer. Mas Davi, como ele era um homem experimentado em batalhas, em dias difíceis, perseguições, lutas, Deus já tinha feito tantas coisas, ele ora e diz: mas em Deus nós faremos proezas. E Deus encontrou um meio maluco de resolver aquela situação, porque de repente o exército assistindo Golias, aparece um menininho pastor de ovelha, com a sua funda e algumas pedrinhas. Não tinha como dar certo. Olha aqui, irmão, não aborte o que Deus quer fazer na tua vida. Não julgue precipitadamente a estratégia de Deus. Vou falar mais sobre estratégia daqui a pouco. Não julgue precipitadamente. Talvez o nosso difícil, o teu difícil é vencer um grande inimigo, poderoso, forte, imbatível, incapaz de ser vencido com as tuas próprias forças. Mas Deus, em Deus, a Bíblia diz, há proezas para serem feitas. E Davi, ele era um grande vencedor, porque ele se apresentava como se apresentou diante do gigante, não confiando na sua força do braço, não confiando em espadas, em escudos, nem mesmo na sua funda ou na pedrinha. Porque quando o gigante vem até Davi, ele vai ao gigante, ele diz: eu vou a você, fazendo menção do nome do Senhor. Em Deus faremos proezas. E naquele dia, um menininho, pastor de ovelhas, derrubou por chão um gigante, grande vencedor, habilidoso e preparado, um grande guerreiro. Porque Deus, o Deus de Davi, o Deus que nós servimos, é um Deus que realiza proezas.
Talvez o grande inimigo se coloca imbatível. E nesta noite eu quero te convidar a não temer os inimigos, a não temer o inferno. Não tema o demônio, não tema Satanás e seus anjos. Coloque-se de pé, porque em Deus, e declare bem forte: em Deus nós faremos proezas. Em Deus, minha família, nós faremos proezas. Em Deus, a minha casa, nós faremos proezas. Em Deus e com Deus e por Deus, proezas, coisas extraordinárias nós faremos, e os inimigos serão derrotados em nome de Jesus. Vencer um inimigo, uma grande proeza. Talvez a outra grande proeza que você precise, como o povo de Deus precisou, e agora sim, é derrubar uma grande muralha. Uma grande muralha. Preste atenção nessa frase. Às vezes nós oramos a Deus, Deus responde a nossa oração, e Ele nos dá uma promessa, como Deus deu para o povo de Israel uma promessa, a terra prometida. Ele os tirou da terra do Egito, os fez andar em terra seca em meio ao mar, as águas se abriram, conduziu-os no meio ao deserto e os fez entrar na terra prometida. Mas quando eles começaram a entrar na terra prometida, para apropriar-se daquilo que Deus lhes tinha dado, em um determinado momento, uma cidade especial, Deus tinha entregado aquela cidade, mas eles se depararam com uma muralha em volta da cidade. A cidade era o presente de Deus, a cidade era a promessa de Deus, a cidade era a bênção de Deus para aquele povo. Mas preste atenção, porque às vezes a bênção de Deus, ela vem embalada em muralhas indestrutíveis. Às vezes Deus nos dá, Deus ouve a nossa oração, mas a bênção vem embalada em muralhas indestrutíveis, porque assim eram conhecidas as muralhas da cidade de Jericó. Muralhas grandes, altas, bem firmadas, com uma grande fama de indestrutíveis. Muitos exércitos já tinham tentado vencê-la, muitas pessoas já tinham tentado derrubá-la, muitas guerras aconteceram, muitos soldados, exércitos perderam a sua vida aos pés daquela muralha, porque ela era intransponível, não podiam vencê-la, era de fato uma grande dificuldade. Mas havia uma promessa de Deus, que o povo, o seu povo, ele adentraria por aquela cidade e tomariam posse. Deus tinha encontrado, Deus tinha entregado a eles aquela bênção, mas havia algo difícil. Havia uma muralha que os impediam de adentrar. E olha aqui, às vezes nós podemos perceber que Deus está do nosso lado. Nós sabemos que Deus caminha conosco, Ele ouve a nossa oração, Ele responde o nosso clamor, Ele nos entrega, mas nós ficamos frustrados, às vezes decepcionados, porque a nossa bênção tem uma muralha cercando. E quando às vezes percebemos que há uma dificuldade, algo difícil a ser feito, para que possamos de fato nos apropriar daquilo que Deus nos deu, por vezes nós frustramos, nos decepcionamos e então desistimos, porque pensamos no nosso coração: esta muralha é indestrutível, esta barreira é intransponível, não se pode vencê-la, então desistimos. Mas Deus fala, e Davi conhece, Gideão também conhecia o Deus de proezas, o Deus que faz proezas, o Deus que faz coisas difíceis, o Deus que faz coisas impossíveis. Então, numa estratégia que foge à racionalidade humana, uma estratégia que foge todo o aparato, exército bélico, todo o aparato militar, ou as estratégias militares da época, e talvez mesmo do nosso tempo, Deus dá ao povo uma estratégia que era só dele, sem luta, sem batalha de início, apenas andar em volta das muralhas e ainda em silêncio. Irmão, isso também é frustrante. Volto aqui naquilo que eu falei do primeiro tópico. Por vezes nós queremos ensinar a Deus a fazer as coisas, nós queremos mostrar para Deus como é que Ele tem que fazer,
E se Deus nos dá uma ordem como essa, você não vai bater na muralha, você não vai pegar uma marreta para derrubar a muralha, não vai tacar fogo nas portas, não vai nem chutar, nem dar soco, não vai agredir a muralha. Você vai apenas cercá-la, e cercá-la em silêncio. É uma estratégia mais maluca que alguém poderia imaginar. É uma coisa impensável que, olhando pela força humana, olhando pela capacidade humana, não teria como dar certo, não tem como funcionar. Mas é por isso que nós precisamos, como Davi disse, estar em Deus, porque ele disse: é em Deus que faremos proezas, é em Deus, por Ele, através dEle, da vontade, o poder de Deus. Ele faz coisas que o homem não imagina serem impossíveis. Ele faz coisas, Ele derruba muralhas que todos julgam intransponíveis. E nós precisamos aprender a confiar nas loucas estratégias de Deus. Uma estratégia maluca: andar em silêncio, circundar as muralhas, só caminhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias, e no 7º dia ainda 7 voltas. E depois de todos esses dias, de todas essas voltas, olhar para o lado e aparentemente não estar acontecendo nada. A gente precisa ver uma trincadinha no muro, pelo menos. Dá 2, 3 voltas em roda da muralha. Anda com Deus um pouquinho e fica procurando um sinal de que a estratégia está funcionando, procurando um sinal de que Deus realmente está nesse negócio, para saber se vai funcionar de verdade. Nós duvidamos até mesmo do Deus que servimos, duvidamos de Deus, da sua capacidade, do seu poder, duvidamos de Deus, daquilo que Ele nos deu, nos mandou fazer, e por vezes até nos frustramos. Todo este tempo e não aconteceu nada. Até o momento em que Deus deu a ordem, e eles clamaram a Deus e tocaram as buzinas como Ele mandou, e gritaram, a Bíblia diz, com grande volume. Então as muralhas tremeram e caíram ao chão, porque quem faz proezas não é o homem, não é a força do homem, não foi o poder do grito, não foi a quantidade de passos, não foi o silêncio extremo, mas foi Deus que deu a ordem, o Deus que faz proezas. Davi disse: vão é o socorro da parte do homem, mas em Deus nós faremos proezas, em Deus as muralhas vão cair ao chão. Deus vai fazer coisas impossíveis, Deus vai fazer coisas difíceis. Talvez a tua dificuldade, o teu difícil que está trazendo angústia, frustração, decepção, seja uma barreira que se coloca intransponível. Eu quero nessa noite te convidar a confiar em Deus e nas loucas estratégias de Deus, porque o Deus que nós servimos, o Deus que faz proezas, também é o Deus que derruba muralhas, coloca-as pelo chão. Talvez o teu difícil, grande, o mais difícil, quem está andando com Deus, caminhando com Deus, é aceitar o chamado de Deus. Oh, como é difícil! É difícil às vezes aceitar o chamado, aceitar o convite de Deus, aceitar entregar-se, assumir uma função, assumir algo que Deus quer nos entregar, um chamado absoluto dos céus. Porque nós olhamos para nós mesmos como Gideão. Gideão foi chamado por Deus para ser um dos líderes, um dos juízes que levaria o povo de Deus a um grande livramento. Mas Gideão, ele olha para si mesmo, ele olha para a sua casa, ele olha para o seu povo, ele olha para a sua tribo. E quando ele recebe o chamado, ele fica com medo, porque olhando para tudo isso, ele disse: eu não posso, eu não consigo. Porque ele disse: eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todas as tribos. Ele disse: então eu não posso. Era difícil demais para Gideão aceitar o chamado de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus queria fazer nele e através dele, porque ele olhou para si mesmo e disse: eu não posso. Olha aqui,
Sabe que Gideão estava falando para Deus: Deus, o Senhor escolheu o homem errado, o Senhor escolheu a pessoa errada. Por que que o Senhor me escolheu? Não sabe que eu sou fraco? Porque o Senhor me escolheu? Não sabe que eu não consigo? Porque o Senhor me escolheu? Não sabe que eu sou o menor, eu sou frágil, eu não venço? Por que que o Senhor me escolheu? Deus, o Senhor está errado. Quando nós rejeitamos o chamado de Deus, quando nós rejeitamos um convite de Deus, nós estamos dizendo para Ele: Deus, o Senhor está errado. O Senhor encontrou, chamou o homem errado, a pessoa errada, e ainda sugestionamos a Deus. Deus, chama aquele, chama aquela. Deus, faça na vida dele, faça na vida dela. Eu não posso. E às vezes esse é o difícil que nos impede de avançar, impede de ir adiante, impede de que Deus cumpra na nossa vida aquilo que Ele quer fazer, de que Deus faça os milagres, as proezas, as coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Nós mesmos bloqueamos o agir de Deus na nossa casa, nós mesmos bloqueamos o agir de Deus em nós. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, e um dia, um pouco antes, um pouco depois, estava indo para a juventude, e eu estava orando, e Deus falou comigo, e eu cobrando a Deus, porque todas as vezes que eu ia num retiro, todas as vezes que eu ia participar de um evento qualquer, numa vigília, daqui a pouco no meio do evento vinha alguém chorando para o meu lado, sempre tinha, sempre. Estava lá, daqui a pouco eu olhava alguém chorando, ele abriu o olho, olhava para mim, eu já dizia: lá vem, já vem mais um. E eles me olhavam e vinham chorando, e procuravam. Eduardo, Deus tem um plano na tua vida, Deus manda te dizer que Ele vai fazer grandes coisas, lá. E eu já, de novo essa conversa, e eu já não queria mais, não queria. Até que chegou um tempo, olha aqui, irmão, que daí eu quis. Agora eu quero, Deus, realiza na minha vida o que o Senhor disse que ia fazer. Pode fazer, Deus, pode fazer. E passou um dia, Ele não fez, e dois, e não fez, e um mês, e 6 meses, e um ano, e não acontecia nada, e não fazia. E alguém via: Deus tem um plano na tua vida. E eu comecei a ficar indignado, e eu fui orar. Eu nem fazia TQ ainda, não tinha nem feito TQ. Eu fui um dia orando e disse: Deus, para com isso, para de mandar a gente vir dizer para mim que tem plano. Para de falar, eu não quero mais ouvir, porque fala e não faz. Olha só, Deus ainda quer o culpado, né? Porque a gente sempre bota a culpa em Deus ainda. Para, Deus, fala e não acontece. Quando é que o Senhor vai fazer? Quando é que vai começar? Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Se vai fazer, faça, se não, para, não quero mais ouvir. E Deus disse: Eduardo, quem está parando, quem está freando é você. E eu disse: quando é, Deus, que faz? Olha quanto tempo eu estou pedindo para o Senhor fazer as coisas na minha vida. Quanto tempo eu já disse para o Senhor começar, e eu quero, como que eu estou freando? E Deus disse: é quando você diz não para mim, quando você diz não para o meu chamado. Eu disse: mas Deus, quando é que eu disse não? Eu estou aqui dizendo que eu quero, quando foi que eu disse não? Olha aqui, irmão, preste bem atenção. Nosso Deus é um Deus de detalhes. E Deus me lembrou de um dia, nós estávamos na nossa casa num domingo, e a mesa servida, e nós íamos almoçar, mas na minha casa, meu pai e minha mãe, a gente sempre faz uma oração antes do almoço, todo mundo junto, vamos orar primeiro. E naquele dia meu pai olhou para mim e disse assim: ô Duda, ora para a gente. Quando ele falou assim, ora para a gente, eu quase caí da cadeira para trás e disse: eu não, pede para ele, pede para outra, aquela lá, esse aqui, eu não, e não orei, e não queria orar, e chegava na hora do almoço: Duda, ora, eu não, pede para o outro, pede para aquele. E aí Deus falou assim: é você que está impedindo, porque você diz não para mim. Se nenhuma oração no almoço você quer fazer, como é que eu vou fazer o resto? E aí, irmão, olha, mas preste atenção. Cuidado que você ora, que Deus vai ouvir a oração que você faz. Deus ouve. Eu disse: então, Deus, a partir de agora. Ó, que macho, velho, né? Deus, a partir de agora, então, Deus, não vou mais dizer não.
A partir de agora eu vou orar pelo almoço. Agora, pode mandar que agora eu vou obedecer. Mas, irmão, no outro dia, eu fiz essa oração num dia. No outro dia, ele é pastor hoje lá em Pinhais, ainda o pastor Giovan, meu primo, pastor da igreja quadrangular também lá em Pinhais. Ele era o nosso líder de jovens. Ele me chamou, eu tocava bateria, né, na igreja. E aí ele me chamou e falou assim: Eduardo, semana que vem, sábado que vem, nós vamos fazer um encontrão com a igreja lá do bairro, não lembro o nome do bairro lá, mas é uma igreja grande. Vamos fazer um encontrão lá. Eu combinei com eles, a gente vai lá e nós vamos fazer tudo lá, louvor, palavra, tudo lá. E daí no outro sábado eles vêm aqui e eles vão fazer tudo aqui. Já combinei. E tipo, cara, que top, né? Já pensei que solteiro, né? Eu já vou tocar bateria lá, já vou impressionar as meninas. Já imaginei, né? Já vou tocar bateria, bora lá, que legal, top, vamos. E eu falei assim: só que é o seguinte, eu estava orando, Deus falou no meu coração: quem prega lá é você. Foi essa a minha reação. Você está rindo que não é você, né? O não veio aqui na minha língua, irmão, na ponta da língua aqui, ó. E eu lembrei que eu prometi para Deus que eu não ia dizer não mais. Aí engoli o não, né? Engoli não, segurei na boca, nem engoli. Saí dali e disse: não, Deus, eu falei que eu ia orar no almoço. Orar no almoço, Deus. Pregar, não. Já tremia, né? Pregar, não, é orar no almoço. Pregar ainda lá na igreja dos outros, no intercâmbio. Deus, não. Orei que nem Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas eu tinha prometido e era difícil para mim, irmão. Porque às vezes existe um difícil aceitar o chamado de Deus. Nós olhamos para nós mesmos e nos julgamos incapazes. E olha que às vezes é verdade a nossa incapacidade. Às vezes é real que não podemos, é de verdade que não sabemos, é de verdade que não conseguimos, porque é vão. Davi disse aqui: o socorro da parte do homem é vão. Eu não tenho, não consigo, mas em Deus nós faremos proezas. E eu fui lá e passei a semana inteira passando mal, mas fiquei. Eu fiz a mensagem a semana inteira preparando mensagem, mas para a glória de Deus fomos lá e oramos, e foi uma bênção aquele encontrão. Pessoas aceitaram Jesus, se reconciliaram, e quando eu pregava, eu via as pessoas vindo aqui chorando na frente, e Deus falando com as pessoas. Aí Deus disse: agora começou, agora é de verdade, Eduardo, agora eu vou fazer o que eu prometi na tua vida. E aí depois teve um processinho, fui para o ITQ, mas estou aqui até hoje pregando a palavra, porque às vezes é difícil aceitar um chamado. É difícil aceitar o chamado de Deus, é o difícil que nos trava, que nos impede de avançar, de ir adiante. E olha, aqui eu vou falar com bastante liberdade, porque às vezes nós impedimos o agir de Deus e dizemos que as pessoas estão boicotando o nosso chamado. Nós impedimos o agir de Deus e dizemos que a igreja é o irmão, é o líder, é o pastor, é o fulano, é o ciclano. E na verdade só tem uma pessoa que pode boicotar o agir de Deus na nossa vida, que é nós mesmos. Quando Deus tem um chamado, quando Deus quer fazer algo, o inimigo não pode, o líder não pode, o pastor não pode, a igreja não pode, o inferno não consegue parar aquele que Deus comissionou para fazer uma grande obra, porque aquele que Deus chamou, Ele é quem garante. Aceitar um chamado é difícil. Outro difícil aqui, abandonar o pecado. A Bíblia diz: portanto, deixai o pecado que tão de perto nos rodeia. Às vezes abandonar o pecado é o difícil, que nos dá angústia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Eu não consigo entender alguém que, ao invés de escolher a vida, andar com Jesus, caminhar com Jesus, escolhe o pecado. Deixa de escolher a Cristo, deixa de andar com Jesus,
deixa de aceitar o chamado de Deus para viver uma vida de pecados que conduz à morte, angústia, tristeza, está sofrendo de angústia, está sofrendo de solidão, está com a vida desgraçada, mas não consegue deixar o pecado. Tem gente que escolhe, mas há pessoas que estão prisioneiras do pecado, escravizadas pelo pecado, não consegue vencer, não consegue sair, não consegue ser liberto do pecado. Às vezes é difícil deixar o pecado de todo dia, o pecadinho de estimação. A gente, eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. É adepto, né, a cultura aí do Wesley lá do safadão, né? 1% safadão. Só 1%, só um pecadinho. Não, olha, eu faço quase tudo certo. Só isso aqui. Meus irmãos, só isso aqui vai te levar para o inferno. Só isso aqui vai trazer angústia. Só isso aqui vai destruir a tua vida. Porque não existe meio santo. Ou nós vivemos em Deus uma vida de santidade, ou não vivemos em Deus. A Bíblia diz que sem santidade é impossível ver ao Senhor. Pode esconder dos homens, você pode esconder das pessoas, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo, Deus tudo vê. E às vezes, irmão, olha aqui para mim, é difícil mesmo vencer o pecado. Talvez já esteja tão entranhado, tão envolvido, que é difícil abandoná-lo, é difícil sair. Tem um outro primo meu, pastor também da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Paranaguá, glória a Deus. Ele conta a história dele, foi envolvido com gangues e não sei o que lá, e tráfico, e pá, tudo que tem de ruim nessa vida, ele se envolveu. E um dia ele decidiu que ele queria sair e deixar e abandonar aquela vida errada de pecados. Ele conhecia Jesus, ele sabia onde era a fonte da água viva. Mas eu lembro de um dia que eu conversava com ele, e ele já quebrantado, já querendo mudar de vida, e ele disse: mas pastor, o pastor não me chamou de pastor, né, era primo. Eu falei: Eduardo, assim, mas é um pouco mais complicado para mim. Ele disse: não é tão simples, não é só dizer vou sair, é complicado, é difícil. Ele me contou algumas coisas, algumas situações, mas até que chegou um dia e ele disse: Deus, é difícil demais para mim deixar esse negócio, mas eu quero andar contigo, e a partir de hoje, ou o Senhor vai me libertar e me livrar, ou se eu tiver que perder a minha vida aqui, eu vou perder a minha vida aqui, mas eu quero ganhar a salvação no Senhor. Ele tomou uma decisão, e Deus fez coisas extraordinárias. Ele conta o testemunho, coisas inimagináveis. E alguns que tentaram atentar contra a vida dele mesmo, eles perderam a sua vida. Porque quando ele decidiu andar, quando nós decidimos andar com Deus, irmão, preste atenção, quando nós decidimos caminhar com Deus, então a nossa luta não é mais só nossa. Quando nós decidimos entregar o nosso coração ao Senhor, então os que se levantam contra nós não lutam apenas contra nós. Quando nós estamos em Deus, então o exército dos céus está disponível para nos trazer salvação e libertação e livramento no nome de Jesus. Abandonar o pecado às vezes é difícil, mas a Bíblia diz que nós temos um ajudador, o Espírito Santo. É Ele, a Bíblia diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu quero vencer, a Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, é vão o socorro da parte do homem, mas em Deus. Procura buscar mais a Deus, procura se envolver mais em Deus, estabelecer relacionamento, intimidade com Deus, através da leitura bíblica, através da participação nas células, nos cultos, no culto de oração. Começa a se envolver mais, e você vai ver Deus trazendo livramento e fortalecendo para vencer o pecado e extirpar o pecado da tua vida. E para encerrar, o último difícil de hoje chama-se suportar um processo. Às vezes, eu era assim, irmão, muita iniciativa e pouca terminativa, né? Começava tudo,
mas não terminava nada. E é em Deus, irmão, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Deus sempre nos coloca em processos. Deus trabalha com processos. Ele quer primeiro processar, como Ele fez com o povo dele que saiu do Egito. Deus tirou o povo do Egito e o levou para o deserto, porque o povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda estava no coração do povo. Na primeira oportunidade em que eles estiveram no deserto, Moisés subiu ao monte. Deus estava entregando as tábuas da lei para Moisés lá no monte, e o povo lá embaixo. Nos primeiros 30 dias, eles já disseram: Moisés, não vem mais, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorá-lo, porque o bezerro foi quem nos salvou. E quando Moisés desceu do monte, o povo estava adepto, entregue à idolatria, continuava com o costume, a cultura, o jeito de pensar, a crença, a fé depositada em tudo aquilo que era do Egito. O Egito estava agarrado no seu coração. Então Deus precisava revelar-se mais uma vez. Por isso Ele colocou o povo num processo. Era um processo em que Ele precisava ser mais uma vez se fazer conhecido. Então no processo a nuvem vinha no céu todos os dias. No processo de Deus eles estavam no deserto, mas as roupas cresciam no seu corpo, o calçado crescia nos seus pés. No processo de Deus eles andavam sim no deserto, mas a água saía da rocha. No processo de Deus eles estavam no deserto, mas o pão vinha do céu, chovia dos céus, Deus os alimentava, Deus o mantia, Deus o provia. Mas Ele não deixou o processo, Ele não abortou o processo. É importante não abortar, permanecer. Às vezes o nosso difícil é suportar os processos de Deus na nossa vida. Deus teve uma ideia um dia. Havia uma nação que reinava sobre toda a terra, poderosa, riquíssima, próspera, mas ela não era a nação de Deus. Então Deus teve uma ideia. Ele disse: eu vou pegar um menino do meu povo, e vou colocá-lo para governar todo mundo através dessa nação. Era um plano maluco. Pegar um menino judeu e fazê-lo governador lá na terra do Egito. Como poderia um menino judeu de uma nação desprezada pelos egípcios, um povo desprezado, de um povo humilde, um pobre, empobrecido, trazer uma cultura totalmente diferente, visão de mundo totalmente diferente, deuses diferentes? Para os egípcios, o faraó era o próprio Deus, ele era o Deus Sol, o Ra, o Deus Sol, ele era o próprio Deus encarnado. Para os judeus só havia um Deus poderoso, o Deus dos deuses, que era maior do que Faraó. Parecia impossível, o plano de Deus não poderia dar certo. Mas Deus encontrou alguém, e Ele encontrou em José, e Ele colocou o sonho. Você sabe o sonho que Ele colocou em José, revelando o que Ele ia fazer. Então Deus começou um processo na vida de José. E às vezes o processo não é confortável, o processo não é agradável, porque primeiro José foi traído por seus irmãos e jogado numa cova. Depois José continuou sendo traído e foi vendido como escravo, e ele foi escravizado e trabalhou como escravo muito tempo. E aí lá na casa de Potifar, vendido como escravo, ainda ele foi perseguido e sofreu por uma burla, uma mentira da mulher de Potifar, calúnia. No processo vai ter perseguição, no processo vai ter calúnias, mentiras, levantes. E de escravo, então, José passou a ser prisioneiro. Aparentemente, Deus estava com uma estratégia fracassada. Aparentemente, tudo estava dando errado. Mas Deus já tinha conseguido colocar José lá no palácio, na masmorra. Mas ele estava afastado apenas alguns metros do lugar onde Deus queria colocá-lo para sempre. Então Deus entrou em ação, porque a Bíblia diz que os homens sonhavam, o faraó sonhava, e Deus dava a interpretação de sonhos para José. Irmão, quando Deus está no processo, a gente pode estar lá na prisão, na masmorra, mas Ele se mobiliza, Ele se movimenta a nosso favor.
Em Deus a estratégia, o processo pode ser muito diferente, porque a gente volta aqui lá no início, a gente fica ensinando Deus, o Senhor disse que eu ia ser grande, o Senhor disse que eu ia ser governador, e eu estou aqui prisioneiro, está dando tudo errado, Deus. Mas Davi disse: em Deus, só nele nós faremos proezas. Até o dia em que José, ele não sabia, mas teve a última noite em que ele dormiu naquela masmorra. Ele não sabia ainda, mas em um dia ele dormiu na prisão como prisioneiro, e no outro dia, na outra noite, José deitava em lençóis de linhos, com um anel na mão, governador de toda a terra do Egito, honrado por Deus, porque Deus faz coisas impensáveis, inimagináveis. Quem diria que um menino judeu seria o governador da terra do Egito? E quem diria que de um dia para o outro Deus faria uma revolução na história e na vida de José? Claro que não tinha a ver apenas com José. Deus usou José, colocou em um lugar estratégico, para através de José abençoar todo o povo de Israel. Porque depois José trouxe o seu povo e o colocou nas melhores terras do Egito. Eles prosperaram e foram felizes. E depois toda a terra e o Egito também prosperou, e muito, a Bíblia diz, porque o Espírito de Deus estava sobre José. Mas o mais importante, meu irmão, o mais importante, quando trouxeram José até Faraó, e José, movido por Deus, e ele disse para Faraó: existe um Deus no céu. Em Deus, irmão, não tenha medo. Ele falou para o próprio Faraó, aquele que se achava Deus, ele era o próprio Deus, e na frente de todos, ele olhou e disse: existe um Deus do céu, Faraó. Ele é quem revela sonhos, e foi Ele quem te deu o sonho. E Ele revelou o sonho. Então o Faraó olhou para José. Olha aqui, irmão, o maior milagre que Deus operou através da vida de José. Que Faraó olhou para José e disse: onde tem um outro homem que possui um espírito excelente como esse que está nesse rapaz aí? Não há outro mais excelente. Então ele disse: só o trono me separará de ti. Deus levantou José, e José manifestou o poder de Deus em toda a terra, e mesmo Faraó reconheceu o poderio, o poder do Deus de José. Há processos, dias difíceis, há alguma coisa difícil demais, suportar o processo é difícil demais, mas a Bíblia diz, Davi disse: em Deus faremos proezas, em Deus venceremos os dias difíceis, as perseguições. É só permanecer em Deus. A Bíblia diz que José permanecia fiel em todo o tempo, e em tudo que ele colocava as mãos para fazer, Deus prosperava, dava certo, funcionava, porque o Espírito de Deus estava com José. Esse é o Deus que quer estar comigo, que quer estar contigo. O Deus de José, o Deus de Davi, o Deus de Gideão, o Deus de proezas, o Deus que faz coisas difíceis, o Deus que faz as coisas impossíveis. Como Davi disse: não desprezamos o auxílio. Os homens nos ajudam, querem nos ajudar, o socorro do homem, mas nem capaz, é vão, não consegue. Se os homens falham, nós temos o Deus de proezas, e Ele está do nosso lado e ao nosso favor. Fica em pé em nome de Jesus. Em Deus